Galera, boa tarde. Dando início a mais uma videoaulazinha aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre a associação de resistores. Se você não viu a videoaula passada, que era sobre resistores elétricos, é bom que você tenha assistido para ter uma noção, né? Eu já tinha falado que resistor é representado dessa forma, enfim. Então vamos lá, a gente tem dois tipos de associação de resistores. Na verdade, a gente tem três, né? Mas como é uma reação para a prova, né? Não vai cair a associação mista. Então vamos lá, a gente tem associação em série e em paralelo. Começando com em série, veja que eu anotei aqui um caminho. Como assim? Veja que para você ir de A até B, você só tem um caminho, que é passando por R1, por R2, por R3. Se tivesse 1000 em série assim, ó, só tem um caminho. Você vai ter que passar pelos 1000, né? Então, ó, de A até B só tem um caminho, então ele é em série. Ou a gente tem outro exemplo aqui, ó. Veja que de A para B a gente só tem o mesmo caminho, ó. Assim, assim e assim, né? A gente tem um resistor 1, 2, 3. Mas, ó, veja que para você ir de A até B, você só tem um caminho. Se você só tiver um caminho, é em associação em série. E como é que eu calculo a resistência equivalente? Na verdade, o que é a resistência equivalente? É você substituir esses três aqui por um único. Como é que eu faço? Quando é em série, o que você vai fazer? Você vai somar as resistências. Como assim, ó? Se, vamos supor, esse R1 aqui vale 1, olha só. Esse aqui, vamos dizer que vale 2. E esse aqui, vamos dizer que vale 2 também. Qual é a resistência equivalente? 2 mais 1 dá 3, mais 2 dá 5. A resistência equivalente seria de 5 ohms, né? Então, ó, 2 ohms aqui. Essa é a unidade de medida, certo? Como é que eu calculei a resistência equivalente? E na verdade o que é a resistência equivalente? É você substituir tudo isso aqui por um único só. Então fica, ó, 1 mais 2 dá 3, mais 2 dá 5. Então a resistência equivalente, ó, é 5 ohms, certo? Quando é em série. Quando é em paralelo a gente tem outras formas, certo? Mas quando é em série é só você somar as resistências que você encontra a resistência equivalente. Quando a gente vem para paralelo, olha só, associação em paralelo, mais de um caminho. Como assim? Para você vir de A até B, você pode passar por aqui, ó. Ou você pode vir por R2 e vir até B. Então você tem mais de um caminho. Lembra que a associação em série é só um caminho. Aqui a gente tem mais de um caminho. A gente podia ter três, enfim, né? Ou, como eu botei aqui, né? Ó, ou a gente tem aqui dois caminhos. Aqui a gente tem três, ó. Veja que para ir de A até B a gente tem que pode ir por R1, por R2 ou por R3. E como é que a gente faz a resistência equivalente, né? Substituir isso aqui por um único só. A resistência equivalente é dada por essa fórmula aqui, ó. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Mas essa fórmula aqui, a gente tem uns casos específicos que você nem vai precisar dessa fórmula, certo? Veja só, ó. A gente tem aqui, ó, três resistências iguais, de valores iguais. O que é que você faz? O valor da resistência dividido pelo número, né? De a quantidade, ó. Veja que se repete aqui 3 vezes. E qual o valor? 21. Então como é que fica, ó? O valor dividido pela quantidade. Quanto é que fica? 7. A resistência equivalente aqui são 7 ohms. Então, veja só. Mesmo valor, você vai repetir o valor, 21, e dividir pela quantidade. Quantas vezes aparece? No caso aqui aparece 3 vezes. Então você faz 21 sobre 3, que dá 7. E quando a gente tiver uma associação em paralelo com dois resistores, né? O que é que acontece? É mais simples também. É mais simples ainda. Na verdade não, né? Porque aqui é só dividir, mas aqui é simples também. O que é que você vai fazer? Você vai fazer o produto das resistências e dividir pela soma delas. Como assim, ó? 20. Eu vou chamar esse aqui de R1 e esse aqui de R2, certo? Tanto faz. Então, ó, 20 vezes 30 sobre... Agora a soma, né? 20 mais 30 dá 600 sobre 50 dá 12, certo? Então, veja só. Só conferir que é 12. Pronto. Veja só.
associação de resistores em série, você só tem um único caminho, e para somar e para fazer a resistência equivalente, que é substituir tudo por um só, é só você somar as resistências, certo? E quando a gente tem uma associação em paralelo, a gente tem mais de um caminho a se percorrer. Para vir de A até B, eu posso vir por R2 ou por R2, por R1 ou por R2. E aqui, para vir de A até B, eu posso ir por R1, por R2 ou por R3. Então, se eu tiver mais de um caminho a percorrer, é uma associação de resistor em paralelo. Como é que a gente faz a resistência equivalente? A gente faz ou por essa forma aqui, ou por esses casos específicos, né? Mesmo valor de resistência, a gente pega o valor e divide pela quantidade. No caso aqui apareceram 3 vezes, a gente divide e dá a resistência equivalente. Aqui, toda vida que a gente tiver uma associação em paralelo com 2 resistores, a gente pode usar essa fórmula aqui, né? O produto das resistências é dividido pela soma das resistências. Eu adotei que aqui é R1, né? Tanto faz, aqui poderia ser R1, aqui poderia ser R2, não interfere. Então, ó, 20 vezes 30 dá 600, dividido por 20 mais 30, que dá 50, e o resultado dá 12. Ou seja, a resistência equivalente dessa associação de resistor aqui é 12, certo? Eu espero que você tenha entendido e é nóis.